O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, traz verdades. Eu tenho em minhas mãos os meios, e em meu coração a vontade. A adversidade faz do homem um sábio. A solução não cai do céu, mas minha força vem de lá. E aí galera, hoje eu venho aí para falar um pouco com vocês sobre a organização do Kung Fu antigo, Kung Fu puro. Para vocês verem a diferença do que? De como o Kung Fu antigo é e de como o Kung Fu moderno tá hoje. Vocês vão se impressionar aí com a diferença que tem. Para vocês entenderem o que eu vou falar aqui nessa metodologia, vocês vão ter que ignorar os conceitos modernos, porque eles estão todos errados. Desculpa eu dizer isso, mas tá tudo errado. Principalmente quem está ensinando Kung Fu aí, por aí. Tá tudo errado. Então, pega, se tu é professor de Kung Fu ou qualquer outra arte marcial, absorva essa informação que eu vou passar aqui para estar ensinando aí a filosofia do Kung Fu corretamente para as pessoas. Isso é muito importante. Eu estou tentando demonstrar a verdadeira arte marcial. Eu estou fazendo isso através do YouTube por enquanto, mas depois eu pretendo aí divulgar ela em outros lugares, que as pessoas aí estão errando muito, tem muita coisa errada. Então a primeira coisa aí que vocês devem entender é a origem do Kung Fu, aonde que ele se originou, onde foi que surgiu os primeiros traços de seu vestígio. Isso aconteceu no Templo Celestial. Primeiro, os deuses criaram tudo, no caso, né? Tem Yahweh, que é o Deus Supremo, ele é o Deus dos deuses, é o criador de tudo, equivale a Deus no cristianismo, esse é o nome dele, Yahweh. Então, ele criou tudo, até as artes marciais, tudo ali. Primeiro ele criou os deuses, que criaram outras coisas, a mando dele, a trabalho dele, é para isso que eles surgiram. Então eles criaram também as artes marciais. Primeiro, ela só ficou conhecida ali no limbo, que no caso é o plano espiritual. E também, entre o limbo e o plano espiritual, nós temos o Templo Celestial. Ele fica no meio, entre o céu e entre o limbo. É ali que fica o Templo Celestial. E o que acontece? Nesse local, no Templo Celestial, as pessoas que vão para lá, elas têm conexão do Templo Celestial com o nosso reino, aqui no caso. E eles conseguem sair de lá, entrar para cá e ir daqui para lá. Mas, no caso, os únicos que têm permissão para chegar até esse local são os Hetsu Kaiô, que são o grau mais alto aí das artes marciais. É o grau mais alto. Eles têm permissão para isso. Significa Deus Dragão. Hetsu Kaiô. Eles têm essa permissão. É eles que organizam tudo, desde o início. Tem no Dragon Ball aí também, tem o Senhor Kaiô. É mais ou menos isso. Tem um planetinha dele lá separado. E ele fica ali. Ele é o responsável por organizar as coisas. E no caso lá tem 4 Kaiô. Tem o Kaiô do Sul, Kaiô do Norte, do Oeste e do Leste. É bem parecido. É muito organizado. Eles estão vivos lá. Quer dizer que eles estão mortos só porque eles estão ali no Templo Celestial. Quem tem permissão para chegar até o Templo Celestial são guerreiros de determinadas classes, como por exemplo aí, verdadeiros mestres de Kung Fu, verdadeiros praticantes de Kung Fu, eles têm chance de ir aí pro Templo Celestial. Se estiver ensinando coisa errada, já anula as chances. Então, é isso aí. E o Kung Fu veio de lá, as artes marciais vieram de lá. Elas foram criadas pelos deuses, pelos céus, e chegou até o Templo Celestial. Chegou lá, ali os grandes mestres aí, que com certeza imortais, não foi humanos que criaram. Ali ela se desenvolveu. Se desenvolveu, ficou com o nome Kung Fu. Então, um determinado mestre, que eu não sei o nome, não tem como eu saber, eu não tenho essa informação. Esse mestre ensinou algumas pessoas aqui no reino onde a gente está. Que no caso, se for parar para pensar, ele veio do Templo Celestial só para ensinar as pessoas. Então, ele ensinou.
No momento que ele chegou aqui, caiu um raio no templo de Jade. O templo de Jade do nosso reino. Tem também o templo de Jade do templo celestial. Então, tem o templo de Jade celestial e tem o templo de Jade aqui do nosso reino. Quando ele veio para lecionar, caiu um raio e ficou o símbolo do Yin e Yang no chão. Então, ele começou a lecionar aqui embaixo. Ele começou a ensinar as pessoas. Tem aí o filme do o Rei Macaco, o Rei Macaco 1. Mostra até o que aconteceu. É tudo interligado. Esse mestre que ensina o Rei Macaco, tem chance de ter sido ele o mestre que ensinou essas pessoas aí, os primeiros Retsu Kaiô aqui do nosso reino. Então, assistam lá, tá no Telegram. Tem o link aí, vão lá e acessem. Que o Rei Macaco, ele é o deus das artes marciais, o Su Wukong. Então, tem a deusa Ua, ela se sacrificou para reconstruir o céu por causa lá dos conflitos que tiveram. Então destruiu tudo e tinha brechas. Essa deusa se destruiu em nome de Yahuwah. Então a reencarnação dela, porque ela é uma deusa, surgiu o Su Wukong. Uma pedra, no caso, engravidou, e dessa pedra surgiu o Su Wukong, que é a reencarnação da deusa Ua. E esse Su Wukong é uma divindade, é o deus das artes marciais. Tem até comemorações todo ano aí em países asiáticos, até aqui no Brasil, no caso, tem pessoas que comemoram. É o dia aí que o Su Wukong atravessou aí pelo inferno com as escrituras sagradas. Ele foi responsável por conduzir o monge lá com as escrituras. Então, no mesmo dia também que esse mestre aí chegou aí para lecionar, um Retsu Kaiô no caso, eu nem sei como descrever para vocês. É um deus, né? Ele veio para ensinar as pessoas ali. E quando ele chegou, caiu ali o raio, formou, desenhou o Yin e o Yang, e também houve o sacrifício da deusa Ua, a deusa Ua. Então surgiu, nasceu ali, engravidou a pedra, o deus das artes marciais. Isso foi necessário, porque se os humanos iam receber o conhecimento do combate, eles precisavam ter o deus das artes marciais. E aí vem o papel do Su Wukong. Isso é bem interessante, não é? Então, guarde bem isso na memória. Então, ele ensinou, começou a ensinar os primeiros Retsu Kaiô ali, e um deles ficou responsável por transmitir esse conhecimento às outras pessoas aqui e também pela organização, porque o Kung Fu, ele ficou só Kung Fu, no caso, Kung Fu é tudo. Agora eu vou explicar para vocês como ele foi organizado. Ele explicou a filosofia do Kung Fu e também ensinou as técnicas do Kung Fu. Primeiro, o Kung Fu se refere a tudo. Por exemplo, se eu amassar pão, isso é Kung Fu. Se eu lá trabalhar na lavoura, ali na roça, é Kung Fu. Vai para o teu trabalho, isso também é Kung Fu. Então, a organização ficou assim, para diferenciar a filosofia do Kung Fu com as artes marciais ali baseadas no combate. Então eles tiveram que separar. No caso, Kung Fu é tudo. Eles tiraram do tudo, extraíram as artes marciais, colocaram ela ali separado. E aí já ficou ali, ó, as artes marciais. Kung Fu, extraíram as artes marciais, ficou o Kenpo. Que o Kenpo significa nada mais, nada menos do que artes marciais. São todas as artes marciais reunidas. Se tu pesquisar Kenpo no Google, vai aparecer isso aí. Se refere a artes marciais em si, todos os estilos em um só reunidos. Isso é o Kenpo. Então ficou assim. Quando tu separa as artes marciais do Kung Fu, fica o Kenpo. Então essa foi a organização que ele ensinou aos Retsu Kaiô a princípio. Então a organização ficou assim. Quando tu fala Kenpo, tu se refere a todas as artes marciais. Quando tu fala Kenpo mais o nome de uma cidade ou país, tu se refere a todas as artes marciais dessa cidade ou país. Ou de um estado também pode ser. Poderia ser Kenpo Rio Grandense. Aí tu domina todas as artes marciais do Rio Grande do Sul.
Mas não faz sentido porque praticamente não tem uma arte marcial aqui no Rio Grande do Sul que foi criada aqui. Na verdade, nenhuma das outras marciais que existem foi criada. Não tem como as artes marciais serem inventadas. Não tem como. Tudo tá ali no Kenpo. Não adianta tentar inventar uma arte marcial. Tu achar que tu criou um golpe, só por tu ter pensado, eu criei esse golpe. Pode ter certeza. Esse golpe já existe e já tá ali no Kenpo. Já tá ali enquadrado. Porque não tem nada que tu possa pensar que não exista. Se tu conseguir pensar, existe. Então, é isso aí. Não tem como inventar arte marcial, mas o Bruce Lee criou uma arte marcial. Ele deixou bem claro, ele não criou. Ele pegou partes dessa aqui, dessa ali e dessa aqui e colocou na dele. No caso, ele pegou as melhores partes de determinadas artes marciais e colocou na que ele estava criando. É diferente, olha só. Ele não inventou as coisas. Ele pegou, ele extraiu uma parte boa daqui, outra melhor dali, e assim ele criou. Não pode inventar arte marcial. Tu pode fazer isso que o Bruce Lee fez. O Bruce Lee, ele lutou contra um Retsu Kaiô. Vocês sabem disso. Quem acompanha o canal já sabe que ele lutou. Já mostrei isso. Tem uns vídeos aí no card para vocês verem. Isso é importantíssimo. Entender isso, que não pode inventar. Não tem como tu inventar. Já tá tudo ali no Kenpo. Tudo surgiu ali. O Kenpo é a extração só das artes marciais ali do Kung Fu. O Kung Fu se refere a tudo. O Kenpo a todas as artes marciais. E quando eu digo, eu domino o Kenpo chinês, todas as artes marciais da China. Kenpo japonês, todas as artes marciais japonesas. E assim por diante. Deu para entender? Kenpo americano. Tem o filme aí, Kenpo americano. É muito bom, por sinal. Então, fica a dica aí para quem quiser assistir. Mas, Adriano, e o Kung Fu do leste, do sul e do norte, como é que é isso? Bom, o que aconteceu aqui é o seguinte. A organização do Kung Fu é essa que eu falei para vocês, né? Olhem só como são as coisas. No momento que ela se espalhou, já se estragou. É um negócio absurdo com que os humanos conseguem fazer. O negócio estava ali pronto, estava tudo organizado. Aí, um bando de mequetrefe pegou e estragou o que estava organizado. E espalharam, né? Por todo o planeta aí. Aí ficou, né? Kung Fu do sul, do norte, do leste e do oeste. Eles ouviram, não sei o que lá no Templo Celestial tem a organização. Tem o Kaiô do norte, do sul, do leste, do oeste. Aí eles quiseram inventar, fazer a mesma coisa que fizeram lá. E estragaram o Kung Fu, querendo tu ou não. Ser mestre de Kung Fu não me interessa. Eu vou explicar também agora como é que um mestre surge. Ninguém se intitula mestre. É a primeira coisa que esse Deus aí ensinou lá para os Retsu Kaiô. Nenhum mestre se intitula mestre. Um mestre é escolhido pelo discípulo. Deu para entender? Isso é muito simples. Por exemplo, eu não vou me intitular um mestre. Eu não posso fazer isso. Ele disse que isso não é permitido. É muito bem organizado. Por exemplo, se eu estiver praticando ali alguma coisa, por exemplo, eu estou praticando ali Muay Thai, vamos supor. Aí a pessoa vê, se interessa pelos golpes que eu estou fazendo, pelo meu estilo de combate diferenciado, e a pessoa vem. Eu quero me tornar o seu discípulo. Quer me ensinar? Por favor, me ensine. E aí a pessoa pode escolher se ela vai ensinar ou não. Mas no caso, vocês viram como é? Não é eu me intitular o mestre. É a pessoa que quer aprender, decidir que tu vai ser o mestre dela. É assim que é. Ela que decide. Não é tu ou eu. É os outros ali. A outra pessoa vem, ela quer aprender. Ela que vai escolher o mestre que ela quer. Se ela decidir que tu é apto para ser o mestre dela, então vai ser assim. O Dragon Ball também mostra isso. O melhor anime aí, na minha opinião, é o Dragon Ball. Tem lá, vocês viram? Não sei quem assiste. Tem no Dragon Ball Super agora. O Vegeta lutou contra o Kiabe. E no caso,
Ele ensinou ele a se transformar em Super Saiyajin. Isso é referência a isso que eu falei aqui já. Então, quem não sabe aí, o Saiyajin está relacionado com o Suwukon. E por isso que o Akira Toriyama utilizou lá. Também tem um filme no Telegram. Vão lá, tá tudo lá para assistir. E tem esse vídeo aí, ó, que eu fiz. A origem do Super Saiyajin. Vão lá, assista. Tá relacionado. Buda colocou um punhal no braço, no punho no caso, do Suwukon para limitar os poderes dele, que ele é muito poderoso. Ele é o deus das artes marciais. E como ele é também a reencarnação da deusa Ua, teve a guerra, certo? O conflito lá dos céus, os demônios invadiram e blá blá blá. E aí o Suwukon lá tava metido lá. E ele foi criado, no caso, por macacos, né? E na época os seres humanos estavam passando por uma evolução. Então, ele não sabia nem conversar assim direito. Então, antes dele receber o treinamento, ele foi para lá. Os demônios usaram ele, mentiram para ele como se tivessem matado a família dele. Então, chegando no céu, ele enfrentou o Imperador do Mal, porque ele descobriu que era a traição do caso do Imperador do Mal. E lá ele deu um pau nele. Só que, com facilidade, né? Muita facilidade, mas destruiu tudo. Destruiu tudo, o céu. Então, Buda, logo depois que ele entrou no inferno e apagou o nome ali de algumas divindades do livro da vida e da morte, resolveu limitar o poder dele. Colocou esse punhal. Assista aí a origem do Super Saiyajin que vocês vão ver lá, certo? Então, após o Vegeta ter ensinado ele, o Kiabe decidiu que o Vegeta ia ser o mestre dele. Ele escolheu que o Vegeta fosse o mestre dele, para treinar ele. Então, é isso aí. Só porque ele ensinou ele a se transformar. E ele percebeu o grau que ele tá. Por isso ele decidiu, Vegeta vai ser meu mestre. E lá, o Vegeta aí se tornou o mestre dele mesmo não querendo. Então, é isso aí. É assim que funciona. O mestre não escolhe ser mestre. As pessoas aí que tem que decidir. No caso, o Kiabe decidiu que o Vegeta vai ser o mestre dele. E assim sucessivamente. Ninguém se intitula mestre, eu sou o quê? Eu sou faixa preta. Não existe isso. Também foi isso aí. É uma regra logo depois que o Zetsu Kaiô, depois dessa folia aí que aconteceu, que o Kung Fu se espalhou aí, virou um lixo. Se espalhou, virou uma porcaria. Aí começaram a criar coisa, né? O sistema da moita surgiu logo de cara. Então, eles decidiram queimar as faixas. A faixa só serve para alimentar o ego. Então, os Zetsu Kaiô pegaram, colocaram fogo em tudo aquelas faixas lá. Não serve para nada. Só para alimentar o ego, ambição. Só isso que serve. Então, a partir desse momento, mais uma organização surgiu. Mas essa organização não foi divulgada. Não foi divulgado para as pessoas aí. Sabem por quê? Porque eles estavam espalhando mequetrefaria. Estavam inventando aí muita coisa, muita porcaria. Não sei o que, coloca lá ácido sulfúrico dentro da melancia. Fica de longe para parecer que tá manipulando energia vital. Isso aí são falsos mestres que fazem. Então eles enganavam as pessoas e por isso não receberam essa informação. E só os grandes mestres que receberam essa informação. Então, a partir desse momento, se vocês entrarem num templo, vocês vão ver que aquilo lá tem segredos a 7 chaves. 27 chaves no caso, 77 no caso, dependendo da porta. Tu não consegue entrar lá. Eles não deixam. Tem que ter permissão, tem que chegar em determinado nível para poder entrar, dependendo do templo. Então, é assim. Tu não vai chegar lá no templo e tu vai entrar lá nos fundos, lá na parte mais complicada, lá com os segredos mais tenebrosos. Nunca. Isso não vai acontecer, eles não vão deixar. Nem consegue chegar lá, mesmo que ninguém esteja te acompanhando. Eles não tem nem como chegar lá. De tão secreto que é. Então, depois disso, a partir do nível Shifu para cima, quando o Shifu for se tornar um Hetsu Kaiô pupilo, no caso aprendiz de Hetsu Kaiô, é muito difícil, é raríssimo chegar nesse nível aí. Ele tem que quebrar o ego dele.
é a quebra do ego, é uma espécie de ritual. Ele chega lá, a classe de baixo, a partir do Shifu para baixo, não sabe disso. Então eles chegam lá e são pegos de surpresa. Chegou lá, acho que vai ganhar outra faixa de certo, não vai ganhar. Vai tirar a faixa, vai colocar fogo para quebrar o ego. A graduação no Hetsu Kaiô são argolas. Coloca uma argola no braço, cada argola representa uma corrente divina. Se tiver duas argolas, significa que tu tem, no caso, duas correntes divinas. É uma ligação divina. Quanto mais correntes tiver, mais ligações divinas esse Hetsu Kaiô vai ter. Essa aí é a diferença. Tem alguns que tem até aqui no pescoço, assim, ó, lotado. Então, caso um dia alguém vê aí um Hetsu Kaiô nos animes por aí, vocês vão perceber que eles vão ter argolas aqui no pescoço, aqui assim também, ó, no braço aqui vai ter, nos pulsos também vai ter, dependendo da corrente divina, do grau que ele tiver. Dependendo do grau, ele vai ter mais corrente divina. E também no tornozelo e também um pouquinho acima do joelho, na canela. E também pode colocar aqui na cabeça, uma espécie de argola. E essa argola é o que difere eles, o grau que eles estão. O Hetsu Kaiô, ele ensina os outros, que no caso vai ter o Hetsu Kaiô e o resto vai ser Hetsu Kaiô aprendizes aí. Vai ser, eles vão estar ali para aprender. Não pode ter mais que um Hetsu Kaiô. Tem aí também no Kung Fu Panda que mostra lá, eu não sei o nome dele, a tartaruguinha no caso. Ele equivale a um Hetsu Kaiô. Vocês viram como é? Tem ele e o Shifu, quando precisa, pede ajuda lá para tartaruga. Então é isso aí que equivale a um Hetsu Kaiô. Ele tem ligação, né? Vocês viram que essa tartaruga lá consegue entrar no reino espiritual e voltar para cá. É isso aí. É assim que funciona. Essa é a organização do Kung Fu. As pessoas hoje estão ensinando, mas no caso, o maior problema aqui está acontecendo no Kung Fu, porque as pessoas não sabem e não têm conhecimento e já sumiu. Como eu disse, já no começo já deu ali, já foi estragado, já foi dividido em sul, oeste, sei lá o que. Isso aí já estragou muito o Kung Fu. Então imagina como está hoje. Imagine como está hoje. Isso aí que aconteceu. Então ali a pessoa está ensinando Kung Fu lá, ela não sabe a diferença. Não sabe. Aí vem lá um carinha, ele ouviu alguma coisa e já começa, né? Ah, não sei o que. Parece que o Kung Fu é um estilo pequeno. Como se o Kung Fu fosse um estilo pequeno. Olha as ideias. Não é assim. O Kung Fu é tudo. Agora eu vou demonstrar para vocês um pequeno exemplo aí para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Vamos lá, vamos colocar as artes marciais do Kung Fu aí extraídas dele. O Kenpo, que é todas as artes marciais em um estilo só. Vamos lá, Kenpo. Agora os pontos na tela. Todos esses pontos ocupam toda a tela. Estão vendo? Porque é tudo. Todas as artes marciais reunidas. Isso é Kung Fu. Agora vamos comparar com outro estilo de arte marcial aí. Vamos ver algum Silat. Agora a gente coloca o ponto no meio da tela aí. Vocês estão vendo a diferença? É isso que eu estou falando para vocês, ó. É só um pontinho no meio da tela. Só um pontinho. Um negocinho ali de nada. E aí vem um porcaria, falso mestre ainda, e quer meter moral nos outros. Não sabe nada, de coisa alguma. Começa a meter moral. Quer meter moral, né? Aí vai lá, começa a não sei o que, o Kung Fu, blá blá blá, blá blá blá. Só conversa fiada ali. Só jogando conversa fora, não sabe o que tá falando. Eu já expliquei ali, ó. O Kung Fu é tudo. Amassar pão também é Kung Fu. E também o Kenpo é todas as artes marciais, que está extraída ali do Kung Fu. Só para as pessoas não se confundirem, eles criaram isso. É isso que eu estou falando. Isso é a arte marcial verdadeira. Não é não sei o que. Como se eu pratico Silat no caso, só por exemplo. A minha arte marcial é a melhor de todas. Isso não existe. A única diferença que acontece
é em grau. Fogo e gelo são polos da mesma coisa. A única diferença é em grau. O fogo, o calor dele é medido em grau, só que ele é positivo. Por exemplo, hoje está fazendo 50 graus, quer dizer que está quente, certo? E o frio é medido em temperatura negativa. Vou medir a temperatura ali do frio, vamos ver o grau do frio, menos 50 graus. Olhem só a diferença, calor positivo, frio negativo. A diferença é apenas em grau. Eu não sou melhor que tu e tu não é melhor que eu, porque a diferença é apenas em grau. Tu pode ser melhor que eu em alguma coisa e eu vou ser melhor que tu em outra. É assim que funciona, porque a diferença é apenas em grau. Então, falsos mestres sempre vão dizer que a arte marcial que eles estão ensinando, o estilo deles, que muitas vezes está todo danificado, é melhor que dos outros. Mas isso está tudo errado. E quando vocês veem um falso mestre, vocês vão conhecer. Pelos seus frutos conhecereis. Então, é isso aí. Quem é um mestre de verdade não se intitula mestre. E também ele não vai sair por aí dizendo, eu sou mestre disso, mestre daquilo. Não. Isso aí é pregar o próprio olho. Ele não faz isso, ele vive nas sombras. Ele faz o dele, fazendo de tudo para evoluir, para aprender. Porque é assim que foi e é assim que deve ser. O mestre aprende ao ensinar e o discípulo ensina ao aprender. É assim que deve ser. O mestre aprende quando está ensinando o discípulo. O discípulo pode fazer alguma coisa ali que o mestre não tinha conhecimento. Então ele aprendeu com o discípulo dele. E também tem diferença entre discípulo e aluno, que eu vou falar em outro vídeo, que esse aqui já está bem enorme. Então é assim. E o aluno, aprendendo, ele ensina. Perceberam como é? É assim que deve ser. Muitos aí só querem ensinar, não querem aprender. Eu não sei o que, eu sou mestre, né? Eu não vou aprender ali com os discípulos ali, com os alunos. Eu não vou aprender. Eu sou o mestre, sei tudo. Isso aí é errado. Error buinga é o nome. Para pessoas assim, acham que sabe tudo. É isso aí que eu tô falando. Não existe isso. O mestre aprende ao ensinar. O discípulo ensina ao aprender. E esse aí foi o vídeo sobre a organização do Kung Fu. Então, espero que tenham gostado. Absorva esse conhecimento. E quem aí leciona, começa a transmitir isso aqui, que é o verdadeiro. Valeu, até a próxima e bons treinos. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.